Sejam bem-vindos. Queria novamente agradecê-los pela presença, agradecer ao ministro, professor Maurício Godinho. Temos a honra novamente de tê-lo aqui para compartilhar de seus conhecimentos. Desejo a todos um bom evento e os professores Frederico e a professora Kelly conduzirão os trabalhos aí no final da palestra para vocês participarem com questões, sugestões, né? Eles conduzirão o debate. Então, ministro, boa fala, seja bem-vindo novamente, muito obrigada. Obrigado, professora Beatriz, meus cumprimentos à professora Kelly, ao professor Frederico, meus agradecimentos pela presença de todos. Indo direto ao nosso tema, diante do horário rigoroso acadêmico, o nosso tema de hoje é um tema extremamente importante nos dias atuais. Trata-se da terceirização trabalhista. O tema da terceirização trabalhista ele ganhou prestígio na sociedade, na economia e no direito nos últimos 40 anos. Na história do direito brasileiro, esse tema surgiu na década de 1960, timidamente, por meio de uma legislação federal que tratava da reforma administrativa, foi se ampliando nas décadas seguintes e, a partir do final dos anos 80 e dos anos 90 em especial, a terceirização se tornou um fenômeno de grande relevância. E hoje, conforme sabemos, é um fenômeno de uma presença muito intensa na vida real, da economia, da sociedade e também do direito. É um tema de muita importância prática e de muita importância teórica. Importância prática pela circunstância de que talvez no Brasil, embora as estatísticas não sejam tão objetivas assim, mas fala-se na presença de 10 milhões de trabalhadores terceirizados no Brasil. É claro que aqueles que defendem a terceirização falam em 15 milhões e os que combatem a terceirização falam num número um pouco mais reduzido. Mas eu creio que 10 milhões não é um exagero. Para vocês terem uma ideia, o exagero estatístico. O número é muito grande, não deveria ser tão grande, mas parece realístico que realmente tenhamos em torno desse número. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, nós temos em torno de 50 milhões de trabalhadores empregados no Brasil, na área privada e na área pública. E, portanto, isso significaria em torno de 20% desses trabalhadores são trabalhadores terceirizados. Então, é um fenômeno que efetivamente tem uma importância exponencial. Vamos, em primeiro lugar, para examinarmos esse fenômeno no plano jurídico, antes de falarmos desse exame no plano jurídico, vamos tratar um pouco das características desse fenômeno, inclusive sob a ótica social, econômica, os argumentos que justificam a sua existência, por que ele passou a ter presença tão marcante na vida social, antes de entrarmos nos aspectos essencialmente dogmáticos, né, da legislação, da jurisprudência sobre a terceirização. Quais são as características principais da terceirização? O nosso PowerPoint de hoje, ele inova no seguinte: temos mais texto do que tínhamos nos outros PowerPoints, os outros eram muito esquemas. Aqui nós precisamos explicar um pouco mais. Vamos falar exatamente sobre essas características. Em primeiro lugar, a terceirização é uma relação trilateral. 3 sujeitos são relevantes: a empresa terceirizante, que é a empresa prestadora de serviços, a entidade tomadora de serviços, entidade porque pode ser uma empresa, mas pode ser também uma instituição, uma entidade que não tem fins lucrativos. E, finalmente, o trabalhador terceirizado. É, portanto, uma relação trilateral que existe
como uma variante, ou seja, uma alternativa da relação empregatícia tradicional, aquela relação empregatícia clássica, que sempre foi preponderante no direito do trabalho até os anos 70, pelo menos. A relação empregatícia clássica ela é mais simples, ela é meramente bilateral, empregado e empregador. O empregado presta serviços na prática àquele que é o seu empregador. Ou seja, a relação econômica de prestação de serviços está associada com a relação jurídica contratual trabalhista. São os mesmos sujeitos. A terceirização, ela já desdobra essa relação numa relação trilateral. Por isso, vamos ao item 2. Há uma dissociação da relação econômica de prestação de trabalho em comparação com a relação jurídica que, classicamente, na relação de emprego tradicional, era correspondente. O que significa isso? Tradicionalmente, no direito do trabalho, já vimos isso aqui nas sessões anteriores, ele é construído em torno da relação de emprego clássica, relação entre empregado e empregador. Há uma concentração do ato econômico de prestar serviço na mesma relação sócio-jurídica que é a relação de emprego. Então, o indivíduo caixa bancário trabalha para o banco, o seu empregador é o banco. É uma relação mais simples, vamos dizer assim. Já a relação de terceirização é uma relação que tem uma complexidade maior, porque entra um terceiro sujeito nessa relação. O indivíduo presta serviços ao banco, mas o seu empregador não é o banco, é a empresa prestadora de serviços. Vamos tomar um exemplo que isso fica muito claro, um exemplo muito comum, porque nós enxergamos esse exemplo na vida real. O caso do faxineiro. O faxineiro faz a faxina naquela entidade ali, naquele banco, naquela escola, naquela instituição hospitalar. Mas o empregador dele não é a empresa ou a entidade onde ele trabalha. O empregador é uma empresa que se situa lá longe, que é a empresa prestadora de serviço. Então, houve uma dissociação da relação econômica de prestação de trabalho em contraponto à relação jurídica que lhe era correspondente no contexto da antiga relação de emprego. O trabalhador deixa de ser empregado da entidade onde presta efetivos serviços. Essa entidade corresponderia à velha relação de emprego. Entretanto, ele se torna empregado da empresa de terceirização, embora preste serviços para aquele tomador. Houve uma separação, houve uma dissociação da relação econômica em contraponto à relação jurídica. A terceirização é uma relação mais complexa? É mais complexa, porque ela tem 3 sujeitos, ao invés de algo mais simples, que é uma relação meramente bilateral. Ela se torna, no fundo, é o que nós vamos ver aqui, muito mais complexa. Ela é tão complexa que nós, do direito, sabemos que a terceirização nos traz vários desafios até hoje, embora ela exista no Brasil há 40 anos, que nós temos dificuldade, às vezes, de interpretar ou de fazer o enquadramento jurídico. Toda relação mais complexa, ela traz maiores dificuldades de compreensão e maiores dificuldades de regulação. No caso brasileiro, isso é muito evidente na terceirização. Dificuldades de compreensão, dificuldades de regulação. Em consequência, uma certa perplexidade na regência normativa dessa relação jurídica. Mas, apesar das novidades, então, que a terceirização traz, vamos ressaltar o seguinte: apesar de ser uma fórmula que dissocia a relação econômica
da relação jurídica trabalhista, o trabalhador terceirizado, hoje isso está pacificado, felizmente, é bom que algumas coisas estejam pacificadas. A isso se dá o nome de ciência. Se tudo for duvidoso, obviamente, nós estamos numa situação absolutamente imprecisa e isso não é positivo. Então, apesar de haver essa dissociação na terceirização, não há dúvida mais na jurisprudência hoje que o trabalhador terceirizado é um empregado, sim. E isso é muito importante, vamos ver logo a seguir. Ele é um empregado, só que é um empregado da empresa prestadora de serviços e não um empregado da empresa onde ele está efetivamente trabalhando, efetivamente prestando os seus serviços. Por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque já chegou há 40 anos atrás, quando vocês ainda não existiam, quando a terceirização estava no início, quando surgiu uma das leis da terceirização, que é a lei de trabalho temporário. A lei de trabalho temporário, que nós vamos falar logo a seguir, mais à frente, na parte jurídica, ela parecia querer induzir a todos nós da área jurídica a ideia de que o trabalhador terceirizado não era empregado, não. E se isso tivesse prevalecido, aí sim a situação desse trabalhador estaria mais ainda fragilizada, porque nós teríamos que construir um novo direito para essa relação jurídica, que obviamente atrasa qualquer avanço cultural e jurídico com relação ao problema. Felizmente a jurisprudência foi muito firme e hoje esse debate está superado na doutrina e na jurisprudência. O trabalhador terceirizado é empregado, sim, só que tem uma peculiaridade: ele é empregado da empresa prestadora de serviço e não da empresa que rege administrativamente o local onde ele presta serviço, tá certo? Muito bem. Quais são os fatores que atuam, que influenciam a existência e a expansão da terceirização? Por que ela se tornou um fenômeno tão grande, tão generalizado, tão importante do ponto de vista econômico, social e jurídico nos dias atuais, sendo que é um fenômeno, cá entre nós, bastante recente? Tem apenas, no caso brasileiro, cerca de 40 anos. Surgiu na final da década de 60 e inícios da década de 70. Pouco tempo, e já é um fenômeno muito presente. Quais são os fatores atuantes para a existência da terceirização? Eu vou fazer aqui uma divisão didática entre os fatores explícitos e os fatores meramente implícitos. Não há discriminação entre eles. Eu até acho que os meramente implícitos acabam sendo mais importantes, são os mais reais. Mas a doutrina gosta muito de enfatizar os fatores explícitos. Os fatores explícitos, como o próprio nome diz, são aqueles que os defensores da terceirização alardeiam como sendo a justificativa da terceirização. São todos eles verdadeiros, reais, mas eu creio que eles não são os únicos fatores que justificam tamanha disseminação dessa fórmula de contratação trabalhista. Vamos examiná-los. É claro que já quero chamar a atenção democraticamente que estamos tendo um tema polêmico. E esse é um dos temas, professor, mais comprometidos da nossa área. Aqui, consensos têm que ser construídos paulatinamente, não é uma situação de absoluta sedimentação doutrinária a respeito do tema. Então, vamos examinar, em primeiro lugar, os argumentos econômicos explícitos em defesa da terceirização. Esses argumentos nós encontramos, boa parte das vezes, na literatura que trata desse fenômeno. Em primeiro lugar, a terceirização permite a descentralização organizacional das empresas e das instituições, sem dúvida nenhuma.
Se você faz um processo de terceirização, isso significa que várias atividades daquela empresa X estão sendo delegadas para outras empresas menores. Então, há uma descentralização administrativa, organizacional. Isso é fato? Isso é fato. Há uma descentralização. Essa descentralização, se não houver controle jurídico e político e institucional sobre a terceirização, ela pode chegar a uma situação caótica. Empresas sem empregados. Obviamente que isso é um exagero e isso traz consequências sociais, econômicas, institucionais gravíssimas. Mas que a terceirização possibilita a descentralização organizacional, não há dúvida com relação a isso. A terceirização também é um incentivo à acentuação nessas entidades que decidiram descentralizar por meio da terceirização, do foco na atividade principal delas. Do foco na atividade principal delas. Vamos imaginar um banco que decida descentralizar várias das suas funções. Quem sabe compensação bancária, essa é uma atividade que tem que ser feita à noite, porque senão não vai funcionar bem. Um pouco na calmaria, porque as agências funcionam durante o dia, os clientes vão lá e entregam os cheques, os documentos bancários, etc., dão as ordens de transferência de dinheiro, etc., e é mais lógico, racional, que à noite você faça um balanço daquilo e acerte as transações, libere os cheques, faça débito e crédito e assim sucessivamente. É claro que hoje, com a informática, muitas dessas operações são feitas automaticamente, mas tudo aquilo que está no papel ainda é feito na chamada compensação bancária à noite. Muitos bancos terceirizam a compensação bancária. É claro que se ele terceiriza a compensação bancária, ele está, de uma maneira ou de outra, aumentando o foco na sua atividade principal lá dentro da agência, né? Ele tirou uma atividade do foco dele, entregou para uma empresa prestadora de serviço e está aumentando o foco na sua atividade que ele considera mais importante. Companhias de aviação, elas podem terceirizar, não estou dizendo que podem juridicamente, é comum que elas terceirizem. Muitas vezes a gente nem sabe, como clientes das companhias, nós vamos lá, aquela moça que nos atende no balcão, ela tem 2 crachás, um crachá da companhia de aviação e outro crachá de uma outra empresa. Aquilo é um indício de que ela é terceirizada. Isso é um processo, portanto, qual o argumento da companhia de aviação? O argumento da companhia de aviação é que a atividade central dela, que ela quer focar, é só o avião no ar. O resto não é atividade central dela. É um argumento. Tem um lado verdadeiro? Tem um lado verdadeiro. A terceirização, sem dúvida nenhuma, por meio dessa descentralização, permite que a empresa aumente a ênfase na sua atividade principal. Isso é tudo? Vamos ver que não é tudo, mas é um argumento que corresponde, em alguma medida, a pelo menos uma parcela da realidade social e econômica. Outro argumento que se usa muito: a terceirização é um caminho para se evitar o crescimento desmesurado da estrutura de pessoal da empresa ou da instituição, facilitando, portanto, a sua gestão administrativa. Esse argumento está casado com os 2 anteriores. Argumenta-se que se a empresa tiver que realizar todos os serviços, ainda que os menos importantes, através do seu próprio pessoal, ela vai ter uma máquina administrativa muito grande e isso pode atrapalhar a eficiência na sua gestão administrativa. É um argumento verdadeiro? Em parte, sim.
mas ele não esgota o assunto conforme vamos ver. Mas é um argumento verdadeiro. Não se trata de dizer que os argumentos não são verdadeiros. Eu estou apenas dizendo que esses são explicitados, sim. Todos falam. São argumentos, digamos, que são mais palatáveis ao conjunto geral da população, de maneira geral. E o quarto argumento é super, hiper sofisticado, impressiona muito. E é muito usado esse quarto argumento. A terceirização, e ele também tem um lado verdadeiro, não é que ele não tem um lado verdadeiro. A terceirização é uma manifestação de um suposto, de um alegado novo paradigma na estrutura do mercado econômico e na estrutura das empresas. Um paradigma que seria mais flexível, mais ágil, mais desburocratizado. Argumentando-se que o paradigma da relação de emprego tradicional, onde todo mundo tem que ser empregado daquela empresa, acaba sendo menos flexível, menos ágil e um pouco mais burocratizado. É um argumento verdadeiro? Sim, não vamos negar isso. Mas, ao mesmo tempo, ele não esgota o assunto. Há várias outras dimensões nessa relação socioeconômica que são dimensões muito importantes. Atenção! Estamos ainda nos prolegômenos, para falarmos uma palavra bonita, nem tão bonita, mas parece imponente, do tema. É claro que vamos chegar na parte jurídica, mas esse tema é tão complexo e tão importante na vida social e tão polêmico que nós, na universidade, temos que entender todos os contornos que o problema tem. Ele não é só um assunto jurídico. Quando nós falamos 13º salário, esse é um assunto basicamente jurídico. Nós não precisamos fazer grandes elucubrações sobre esse tema. Férias anuais remuneradas de 30 dias com pelo menos um terço. Nós não vamos ficar falando que as pessoas precisam descansar. É óbvio que as pessoas precisam descansar. É um suposto sedimentar. Ninguém vai ser contra isso, né? Ninguém vai argumentar contra, né? Todo mundo precisa descansar, né? Mas aqui é um tema que tem várias polêmicas, várias facetas, várias dimensões, argumentos antagônicos, e nós, na universidade, temos que examinar esses argumentos realmente. Ultrapassados esses argumentos econômicos explícitos de defesa da terceirização, vamos examinar agora, com também cuidado, os argumentos econômicos implícitos de defesa da terceirização. Por que é que nós estamos colocando como argumentos implícitos? Porque aqueles que defendem a terceirização, obviamente que eles não vão colocar esse argumento como um argumento manifesto, porque isso atrairia antipatia, atrairia oposição. Você não vai dizer, eu defendo a terceirização porque eu vou pagar menos aos trabalhadores. Isso é antipático. Não se pode falar disso. Mas que é um fato, a terceirização torna o trabalho mais barato. E nós estamos numa universidade, nós temos que enfrentar o problema nas suas várias dimensões. Esses argumentos econômicos implícitos de defesa da terceirização, eles são muito importantes, porque muitas vezes se faz terceirização para se alcançar esses objetivos. Embora isso não seja explicitado, é claro, porque há um problema de justificativa de todos os atos da vida social, tem que ser bem justificados. E esses efeitos aí da terceirização são efeitos que, obviamente, vão fazer as pessoas pensar duas vezes sobre os benefícios dessa fórmula de contratação trabalhista. Pelo menos eles vão acirrar um pouco o debate, porque vão apresentar outra ótica sobre a terceirização. Primeiro, o barateamento dos custos trabalhistas e previdenciários na contratação de pessoal. A terceirização, em geral, faz isso? Faz. Não há a menor dúvida de que, se você tem um banco, o banco
tem a categoria de trabalhadores do banco, são os bancários. Os bancários, na história do sistema capitalista, é uma das categorias mais antigas dos últimos 200 anos. O capitalismo é muito recente. E das mais fortes e mais organizadas. Sempre foram trabalhadores intelectuais, com capacidade de organização, com sindicatos fortes em todos os países. Sempre foram trabalhadores bem organizados, com uma forte capacidade de pressão. Tanto é verdade que a jornada deles é de 6 horas, está na lei. No Brasil, desde a década de 30, ou seja, é uma categoria forte. As coisas não caem do céu. Certamente é uma categoria forte. Então, se o indivíduo é bancário, é claro que ele tem um patamar de remuneração X, dado por essa tradição, por esse conjunto de fatores que vão se acumulando no tempo positivos para a categoria bancária. Agora, se de repente ele é um trabalhador terceirizado e que está excluído dessa categoria, porque o seu empregador é outro, a tendência é que o valor do seu trabalho e as garantias e as proteções jurídicas sejam bem menores. Então, o trabalhador terceirizado tradicionalmente recebe menos. Tradicionalmente. Isso é estatístico. Estatística do IBGE e é estatístico em todos os países capitalistas. Uma vez eu estava falando sobre o tema e alguém levantou lá no fundo e disse: eu conheço casos de terceirizados que ganham mais no serviço público. Eu falei: eu acredito que sempre vai haver exceção, mas cá entre nós, todas as estatísticas são no sentido contrário. Agora sempre vai ter exceção, é claro. Eventualmente, uma prefeitura, um órgão público, para burlar o concurso público, contrata alguém em condições favorabilíssimas, acima do próprio servidor. Pode acontecer, mas não é o padrão com o qual nós convivemos no dia a dia. Então, no dia a dia, o que as estatísticas oficiais demonstram é que o trabalhador terceirizado tem uma remuneração e proteções menores do ponto de vista legal, do ponto de vista contratual. A terceirização também permite um tangenciamento, ou seja, permite que se evite, ainda que parcialmente, o largo feixe de direitos e proteções da legislação trabalhista. Vocês vão dizer, mas como? Através de quê? Através dessa complexidade da fórmula terceirizante. Se nós que estudamos diariamente temos, às vezes, dificuldade de compreender ou de explicar a terceirização, imaginem como é na vida real. Então, a fórmula terceirizante, como o empregador do indivíduo está situado lá do outro lado da cidade, mas os problemas reais que ele vive estão situados cada lado de cada cidade, e se o empregador e os demais colegas dele estão em outros locais, esse indivíduo ele não consegue se articular bem. É natural que seja assim. Tem empresas de terceirização que tem trabalhadores trabalhando em escolas, hospitais, supermercados, bancos, financeiras e empresas de transporte coletivo. Vejam bem, do ponto de vista do trabalhador, isso é muito confuso, não é? Eu não tenho identidade com o colega que trabalha. Eu trabalho no banco, o outro trabalha numa empresa de transporte coletivo e o terceiro trabalha num hospital. Qual que é a identidade que eu tenho com ele para dialogar sobre os meus problemas? E, além disso, cada um trabalha num ponto da cidade, nós nem encontramos, eu não conheço. Então, essa fórmula terceirizante, pela sua complexidade, ela causa uma certa perplexidade nos trabalhadores e nos próprios profissionais que atuam na área, juízes, procuradores, advogados. A fórmula é uma fórmula bastante sinuosa, dúbia, porque essa dubiedade que ela tem, essa sinuosidade administrativa e jurídica, tem o efeito de tornar mais
difícil a aplicação da legislação na sua integralidade. Não é tão fácil. Querem um exemplo? Não sei se será o melhor. Qualquer contrato a termo trabalhista, se o trabalhador for dispensado antes do termo final, não sei se os professores já chegaram nisso, mas admitam que seja isso, seja correto, e eu creio que é. O contrato a termo, o contrato a prazo é aquele contrato com prazo certo terminado. Vai terminar em 90 dias. Mas o empregador decidiu mandar o fulano embora no 60º dia, ou seja, 30 dias antes. A legislação tem uma série de proteções para esse trabalhador. Ele tem direito a uma indenização de metade dos 30 dias, é uma boa indenização, 15 dias de indenização. Ele tem direito a sacar o FGTS, ele tem direito aos 40% sobre o FGTS. Tudo isso é tranquilo. Isso nós não vamos errar nunca num concurso público, porque isso é pacificado. Agora, eu pergunto a vocês, nem os examinadores têm coragem de fazer essa pergunta, porque nem eles têm como sustentar isso num recurso sobre um trabalhador terceirizado. O trabalhador temporário, a lei fala até 3 meses, olha que expressão dúbia, contrato a prazo até 3 meses. E se for dispensado antes, a lei fala, não, ele tem direito a uma indenização de 1/12 sobre o período trabalhado, uma indenização pequena. Não fala nada sobre o FGTS. Não fala nada sobre essa indenização da metade do tempo restante. Nesse contexto, a jurisprudência também oscila em todas as direções e a tendência dominante é que não defira todas essas vantagens se o trabalhador for o trabalhador regido como contrato temporário de terceirização. Então, não é que num dia nós não vamos chegar na igualdade, mas já temos 40 anos da existência dessa lei, que ela é de 1974, e até agora não conseguimos pacificar esse tema. É disso que eu estou dizendo, essa dubiedade, essa sinuosidade do contrato de terceirização causa uma perplexidade. É algo inevitável. Não há uma clareza na relação terceirizante que permita uma aplicação plena, tranquila do direito do trabalho. Além disso, há um claro enfraquecimento organizativo da classe trabalhadora no tocante à sua relação direta com o tomador de serviço. Se ele for falar alguma coisa com o tomador de serviço, as chefias vão dizer, não, fulano, isso não é conosco. O seu empregado é lá em empresa tal, lá do outro lado da cidade. Você tem que conversar com eles. Olha que é bem artificial, né? Bom, o problema está acontecendo aqui, olha, desculpa, mas isso não é da nossa alçada. Você tem que conversar com o seu empregador. E ele conversa lá com o empregador fala, olha, isso não é da minha alçada. Quem controla a portaria lá é a empresa lá, eu não posso fazer nada. Imagine como isso fragiliza o indivíduo. Ele não tem, inclusive, muita clareza com quem ele tratar dos problemas reais, da vida real dele, do cotidiano dele, né? Então, há um claro enfraquecimento organizativo da classe trabalhadora no tocante à sua relação direta com o tomador de serviços e também com relação ao empregador formal, que é a empresa de prestação de serviços. Então, há um claro enfraquecimento desse trabalhador. É muito mais simples a relação do empregado clássico. Ele sabe onde é o DP, o departamento pessoal, ele sabe quem é o chefe, conhece pelo nome, conhece pela família, já foi em festa, já ficaram amigos, já conhecem. O terceirizado, quando ele for em festa, ele vai na festa de quem? Ele não é daquela empresa, ele é da outra, mas na outra ele só vai buscar o salário no final do mês, ou quando tiver algum problema, alguma licença médica, algum problema. Então não cria uma comunidade. Isso enfraquece as pessoas. As pessoas precisam conversar, trocar ideia, ouvir, fulano, não faça assim, não, faça assim, assim o resultado é melhor.
né? Não vá por esse caminho, vá pelo outro caminho, que você anda menos. Há um claro enfraquecimento organizativo também da classe trabalhadora no tocante à estruturação e à representatividade das entidades sindicais. Os sindicatos, podemos criticar os sindicatos, é natural, tudo merece crítica. Mas os sindicatos cumprem um papel muito importante no sistema capitalista. De maneira geral, com essas suas reivindicações, ao longo da história, eles vão elevando as condições de ocupação da força de trabalho. Esse é o papel dos sindicatos de maneira geral. Essa categoria, qual que é o sindicato delas? O fulano trabalha no banco. Ele está lá no banco há 10 anos como terceirizado. É o sindicato dos bancários? Aparentemente não. Entretanto, boa parte dos problemas reais que ele enfrenta são problemas da vida ali da agência bancária ou do setor de compensação bancária. Mas não é o sindicato de bancários. Pela ordem jurídica brasileira, não é o sindicato de bancários. Existe uma corrente minoritária que fala que poderia ser, mas não tem decisão judicial muito frequente nessa linha, ou seja, é algo que não tem ainda um impacto grande. E o sindicato das empresas prestadoras de serviços? Vejam bem, vamos ser realistas. Alguns trabalhadores trabalham no hospital, prestando serviço lá de faxina. O outro trabalha no banco, o outro trabalha na escola, o outro trabalha na prefeitura, o outro trabalha numa estatal federal, não tem nada a ver com a prefeitura, o outro trabalha no estado. Esse sindicato, no fundo, está lidando com pessoas com situações de trabalho laborativas muito diferentes. Ele mesmo não vai conseguir fazer grandes unidades, grandes bandeiras de lutas eficientes. O resultado é que essa é a categoria, depois da doméstica, uma categoria doméstica mais desorganizada em geral no sistema capitalista. No Brasil é inegável a desorganização dessa categoria. Muito desorganizada, sem grande impacto, não se vê notícia de instrumentos coletivos fortes, ao contrário, o que se vê notícia nos processos judiciais são instrumentos coletivos em que estão sempre abrindo mão de direitos. Sempre. Então, para que o sindicato? Para abrir mão de direitos. Então, talvez, quem sabe, não ter o sindicato. Não estou defendendo que eu acho que tem que ter. Só estou dando uma prova de que o sindicato é fraco. Abrir mão dos 40%, abrir mão do aviso prévio, não é verdade. É o nosso objetivo. Trabalhistas nessa área, em algumas situações de extinção contratual. Então, é um enfraquecimento manifesto dessa categoria nessa área. E, finalmente, outro argumento econômico implícito, de muita importância, mas implícito. Há uma elevação da produtividade do trabalho com a terceirização, mas essa elevação é feita à base do barateamento do valor trabalho e não da maneira mais positiva para as pessoas e para a sociedade e para a própria economia, que é o investimento na produtividade do trabalho humano através da educação, do treinamento, de fórmulas de gestão mais sagazes que permitam um resultado mais adequado, etc, etc. É uma maneira fácil de aumentar a produtividade, reduzindo os ganhos do trabalho. Daí que surgem as críticas sociais, jurídicas e humanísticas à terceirização. Há muitas críticas sociais, há muitas críticas jurídicas e críticas de caráter humanístico, pensando no ser humano. Afinal, a
Constituição não fala que o ser humano é o centro do Estado Democrático de Direito. No nosso primeiro encontro falamos disso. A pessoa humana é o centro do Estado Democrático de Direito. Então, há críticas a esse processo terceirizante. A primeira grande crítica que se faz é o impacto social e humano negativo de todos esses fatores arrolados na lista que acabamos de ler, de argumentos econômicos implícitos de defesa da terceirização. Se vocês voltarem lá rapidamente, não vou cansá-los com isso, só aqui aproveitando a tecnologia, vamos fazer a nossa colinha. Vejam que aqueles argumentos econômicos implícitos, todos reduzem o valor do trabalho. Todos. Vejam bem, é muito fator para reduzir o valor do trabalho. É uma bateria de fatores, é uma verdadeira blitzkrieg no valor do trabalho, que a Constituição da República diz que valoriza, que é princípio constitucional, barateamento de custos, tangenciamento dos direitos e proteções trabalhistas, enfraquecimento organizativo da classe trabalhadora, enfraquecimento sindical, elevação da produtividade do trabalho pelo caminho do seu barateamento. Então, as críticas estão nessa linha. Olha, esses são os fatores verdadeiros para a terceirização ser tão propagada, porque ela exacerba a utilização do trabalho sem as correspondentes proteções e vantagens trabalhistas. Além desse primeiro aspecto, que por si só já seria suficiente, como crítica à terceirização sem peias, crítica à terceirização sem controles, crítica à terceirização irrefreada, generalizada, descontrolada, sem limites. A terceirização também produz uma maior mercantilização da força do trabalho na economia, na sociedade. O trabalho passa a ser tratado como uma mercadoria. Mercadoria, quais são as 3 características da mercadoria? Vocês que são altamente informatizados. Preço, vocês vão comprar, vocês vão levar em conta o preço, é claro. Vocês vão comprar na loja onde é mais caro um produto que vocês querem? Não, nenhum de nós vai fazer isso, a não ser que, naturalmente, nós sejamos parentes do dono da loja. Ou se tivermos querer paquerar lá a menina da loja, o rapaz, a menina que ali vai fazer uma graça, né? Um agrado. Mas preço, qualidade e utilidade. São as 3 coisas, são as 3 grandes características da mercadoria: utilidade, preço, qualidade e vice-versa. Então, a mercantilização do trabalho é você levar em conta só isso. Eu quero um trabalho de qualidade, que me seja útil e que num preço bom. Ora, esse não pode ser o raciocínio com o trabalho humano. Esse é o raciocínio correto com a mercadoria. Vou comprar um relógio que mostre as horas, que seja de boa qualidade, não dure pelo menos algum tempo, né? E que me seja útil, embora hoje o relógio seja substituído. Mas vocês veem que tem a utilidade, melhor que o celular. Para esse objetivo aqui de eu acompanhar o meu tempo, eu tenho que até acelerar por causa do relógio. Então, vejam bem, há uma maior mercantilização da força do trabalho na economia e na sociedade, há uma maior desproteção social, econômica e jurídica dos trabalhadores, há uma maior volatilidade e transitoriedade da relação de emprego. Vocês vão dizer por quê? Volatilidade. O contrato terceirizado é eminentemente volátil. Quando eu falei, o indivíduo trabalha 10 anos no banco, peguem a carteira de trabalho dele. Ele trabalha 10 anos no banco, às vezes na mesma sala, com 8, 9, 10 empregadores diferentes ao longo do tempo. É impressionante isso. Se você pegar qualquer área privada ou pública, esse é o padrão. Os contratos vão se sucedendo, porque as empresas fazem contratos uma vez de 1 ano ou 2 anos.
e aí os contratos vão se vencendo, substitui-se por outra empresa, o mesmo trabalhador entra na outra empresa, mas aí a história contratual dele começa do zero, a evolução salarial dele sempre é pífia, ele não tem aquela história que ajuda ao crescimento do seu valor trabalho. É uma das grandes perversidades da terceirização, essa volatilidade dos contratos. Não tem crescimento, porque uma das coisas que faz o crescimento de todos nós é a história, a biografia, a gente vai criando condições de ser reconhecido. Ali não, você vai mudando de empregador e praticamente começa do zero. Há situações que saiu recentemente na mídia, a situação de um indivíduo que trabalha há 20 anos para um órgão público, o mesmo órgão público, e há 20 anos não tira férias. Por quê? Porque os contratos de terceirização são renovados a cada ano, a cada 1 ano e meio, e alguns até duram menos que isso, porque a empresa apresenta algum problema, e acaba que ele nunca tira férias, porque ele faz uma rescisão, começa do zero. E aí nunca completa o período para a imposição obrigatória das férias. É uma coisa absolutamente desumana. Acaba que, claro, o tomador de serviço tem aqueles artifícios, assim, a gente tem recesso de férias, de Natal, né? Então ele acaba tendo esses artifíciozinhos assim, uma semana aqui, uma semana ali, né? Não é assim também, mas formalmente, juridicamente, ele não goza férias. Se não houver compreensão, humanidade do tomador de serviço, o indivíduo fica sem gozar férias. Então, a volatilidade desse contrato é algo que chega a ser impiedoso. E também uma maior insegurança, é claro, uma maior insegurança, você não tem relações de longo prazo. Outro fator, outra crítica que se faz, diminuição da participação do valor trabalho na economia e na renda do país. É claro, se paga menos ao trabalho, a participação do valor trabalho na renda do país e na economia diminui. Isso, ao longo do tempo, é desastroso. Vejam, o país mais rico do planeta Terra adota muito a terceirização e outros fatores. Nos últimos 40 anos, nos últimos 35 anos, desde 1980, quando esse procedimento se tornou mais comum, hoje, nesse fim de semana, saiu na grande mídia uma reportagem dizendo como é que o processo de concentração de renda e de empobrecimento da classe média num país tão rico como os Estados Unidos, como isso se aprofundou nos últimos 30 anos. Então, a diminuição da participação do trabalho na economia é algo, além do seu aspecto maléfico, do ponto de vista humanístico, é algo que prejudica a própria saúde da economia. Porque o que dá saúde à economia é uma classe média forte, né? Que dá agilidade e consistência à economia. Portanto, nessa linha, um incentivo à concentração da renda nacional em detrimento daqueles que vivem do trabalho. Isso não é naturalmente positivo. Outra crítica que se faz, a terceirização sem peias, desregrada, sem controle, enfraquece o mercado econômico interno do país. É claro, se você tem uma camada de trabalhadores que ganha menos, eles vão consumir menos. E provavelmente vão adoecer mais. Provavelmente vão ter problemas sociais e familiares maiores. Então, isso tudo enfraquece a economia do país. Eu estou dando um argumento econômico porque muitas vezes se faz a apresentação dos argumentos econômicos como uma grande panaceia em defesa da terceirização. Mas a terceirização sem peias empobrece
uma economia, empobrece uma sociedade. Há uma diminuição da arrecadação tributária do Estado. E, com isso, há um incremento do conhecido e famoso déficit público, com a piora dos serviços públicos imprescindíveis. Vocês vão dizer, não, aí você está exagerando, onde você tirou isso? Vejam bem, todo o sistema econômico capitalista funciona com uma certa lógica. É evidente que você tem que dar incentivo em qualquer estado, minimamente racional, tem que dar incentivo à empresa menor. A empresa média em detrimento das empresas grandes. A partir do momento que as empresas grandes terceirizam as suas atividades, elas continuam a ser empresas grandes em faturamento, mas os trabalhadores todos são empregados de empresas pequenas. E as empresas pequenas pagam menos tributo, o que é correto, empresa pequena pagar menos tributo, ninguém é contra isso. Mas há uma distorção no funcionamento da sociedade. Grande parte dos trabalhadores são empregados de empresas pequenas. Do ponto de vista econômico real, estão trabalhando para as empresas grandes. Então, há um processo de diminuição da arrecadação tributária. Vocês vão dizer, não estou entendendo. Dou um exemplo prático. Exemplo brasileiro, isso se aplica a vários países ocidentais. É claro que nós não vamos pegar exemplo oriental, que é muito distante, não adianta, não é científico, trabalhar com realidades muito diferentes. O Brasil tem uma lei muito importante, que acho importantíssima, defendo uma lei dessa natureza, chamada Supersimples Nacional, que permite que várias empresas de vários ramos entrem no sistema da lei, desde que tenham até um faturamento anual, olhem bem, 3 bilhões e 600 mil por ano. Isso significa o quê? Isso significa um faturamento de cerca de 300 mil por mês. É muito dinheiro. Essa empresa, entretanto, é considerada empresa média, do ponto de vista tributário. Se ela entrar no Supersimples Nacional, ela vai concentrar vários impostos, imposto de renda, várias contribuições sociais, a contribuição social da Previdência Social, que é 20% para a empresa comum. Ela vai concentrar várias contribuições sociais sobre lucro líquido, o tal do COFINS. São vários impostos, são mais de 7 impostos federais e estaduais, inclusive o CMS, se o Estado estiver cumprindo a lei federal, porque alguns estados resistem, porque o ICMS é estadual. Mas, em suma, são vários impostos, e ela paga só 11% de imposto. Olha a queda de arrecadação que é. Se ela fosse uma empresa grande, ela estaria pagando 40% de impostos, somando tudo. Não é imposto trabalhista, não é nada trabalhista. Trabalhista só o previdenciário. Isso é incentivo fiscal. Então, se quase todo mundo passa a ser empregado de empresa pequena, por um artifício da terceirização, obviamente que o Estado diminui violentamente a sua arrecadação, com efeitos maléficos para toda a população e para a piora dos serviços públicos imprescindíveis. Então, isso é irracional do ponto de vista da gestão da sociedade. E, finalmente, a piora nas condições de saúde e segurança no ambiente laborativo. Feitas essas críticas, vamos ao aspecto jurídico. As referências legais à terceirização no Brasil são muito rápidas. Não existe uma lei geral de terceirização. Lei geral de terceirização não existe. Existe uma referência no Decreto-Lei de 1967, que fez a reforma administrativa, e nessa lei que sucedeu ao decreto e regulamentou nesse aspecto, a Lei 5645, que falava que o Estado Federal tinha que descentralizar as suas atividades executivas. Na década de 70 foi feita a Lei do Trabalho Temporário, conforme nós falamos. A Lei do Trabalho Temporário, que é o trabalhador temporário, que é um trabalhador muito importante,
que faz a substituição de pessoal permanente da empresa, no caso de licença médica, férias e situações transitórias. E também a Lei 7.102 da Vigilância Especializada. Se nós examinarmos bem, hoje só temos essas duas leis nesses dois casos restritos sobre a terceirização. O legislador não teve consenso para fazer uma lei de terceirização. O tema é muito polêmico. A Constituição de 88 não teve também, não tomou a decisão, eu creio que com sabedoria, porque ela não pode entrar em todos os aspectos em detalhe, né? É apenas uma diretriz geral para o país. Ela não regulou a terceirização, mas existem vários princípios constitucionais que influenciam a terceirização. Vejam lá: princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da valorização do trabalho e do emprego, princípio da justiça social, princípio da segurança de pessoas físicas também, princípio da subordinação da propriedade à sua função socioambiental. É evidente que esses princípios constitucionais apontam todos na direção de se impedir a terceirização sem peias no Brasil. Embora a Constituição não regule a terceirização, obviamente, mas ela dá uma diretriz clara: não é válida a terceirização sem peias no país, a terceirização desregulamentada. Nessa medida, a jurisprudência, na ausência de um texto legal claro, genérico sobre a terceirização, a jurisprudência cumpriu um papel importante. Houve na década de 80 a súmula 256. Essa súmula 256, ela dizia pura e simplesmente o seguinte: só é válida a terceirização no Brasil no caso da lei do trabalho temporário e no caso da lei da vigilância especializada. Naquela época se chamava vigilância bancária. Nos anos 90 a lei foi alterada para se tornar vigilância geral especializada. Essa vigilância armada que nós conhecemos aí nos bancos e muitas vezes nas instituições, e que é muito comum. Mas, na década de 90, o Tribunal Superior do Trabalho editou a súmula 331, que foi editada em 1993 e sofreu modificações em 2000 e 2011. Vamos falar sobre isso. A edição da súmula 331 foi necessária porque depois da súmula 256 de 86 veio a Constituição. E a súmula do TST até então, ela dizia que se fosse regular a terceirização, era obrigatório o reconhecimento do vínculo com a entidade tomadora de serviços. Só que a Constituição surgiu em 88 e proibiu o reconhecimento do vínculo com a entidade estatal sem a prévia aprovação em concurso de provas ou títulos de provas. Então havia um defeito na velha súmula que tinha que ser corrigido. Foi editada a súmula 331, ampliando, portanto, as possibilidades da terceirização lícita. De acordo com a súmula 331, que é o que vale hoje, que é um instrumento interpretativo que explica a posição da ordem jurídica relativamente à terceirização, fazendo um balanço dos princípios constitucionais e também dos diplomas legais existentes que são restritos, repita-se, Lei de Trabalho Temporário e Lei de Vigilância Especializada. Diz a súmula 331 que existem 4 situações tipos de terceirização lícita. Trabalho temporário, que já falamos, Lei 6.019. Esse trabalhador que é contratado para substituir pessoal permanente da empresa por razões ocasionais. Ou trabalhador que é contratado para atender necessidade
transitória de acréscimo de serviços. As outras 3 situações apontadas pela súmula 331 são serviços de vigilância especializada. É o tipo jurídico da Lei 7.102 de 1983, com as mudanças surgidas na década de 90. Serviços de conservação e limpeza. Conservação e limpeza vem da antiga lei, do antigo decreto-lei 200 de 1967 e da antiga lei 5645 de 1970, porque lá falava-se em atividades de execução, podia-se terceirizar atividades meramente de execução, entre elas conservação e limpeza, operação de elevadores, transporte de valores e outras atividades executórias. A partir daí que a jurisprudência se formou na linha de permitir serviços de conservação e limpeza e serviços ligados à atividade meio do tomador. Vou explicar mais a atividade meio do tomador, mas diz ainda a súmula 331, desde que não haja pessoalidade de subordinação direta. Ou seja, é preciso que o trabalhador terceirizado, salvo o trabalhador temporário, ele seja realmente empregado da empresa prestadora de serviços e não seja uma simulação, ele empregado da empresa, um empregado simulado da empresa tomadora de serviço. Então, a súmula, ela chama atenção para esse fato de que tem que haver, sim, uma prestação real de serviço. Alguns pontos chamam atenção na súmula. Contraponto entre atividade meio e atividade fim. Em atividade meio, segundo a súmula, é possível fazer a terceirização. O que é atividade meio? Conservação e limpeza. Outra atividade meio, operação de elevadores. Outra atividade meio, transporte de valores. Eu estou pegando um exemplo da Lei 5645, é mais fácil. Então, são atividades meio, aquelas atividades que não compõem o núcleo estruturante da empresa tomadora de serviço, que não definem o seu objeto social. Caixa bancário é atividade meio de banco? Não. É claro que um dia pode ser que desapareça o caixa bancário, por causa de máquinas, mas, enquanto ele não desaparecer, ele é atividade fundamental do banco. Gerente bancário é atividade fundamental do banco. Aquele trabalhador escriturário que faz aquelas operações, dando apoio ao gerente e ao caixa, é atividade fundamental do banco. Então, as atividades fim são aquelas que definem o objeto social da empresa tomadora. Atividades meio são atividades meramente instrumentais. Meramente instrumentais. Muito bem. A terceirização é lícita em atividades meramente instrumentais, é ilícita nas atividades fim. Em princípio, se não for entidade estatal, se for reconhecido o vínculo empregatício, se houver terceirização ilícita, cabe o reconhecimento do vínculo empregatício entre o trabalhador terceirizado e a empresa tomadora de serviço. É claro que o vínculo tem que estar pedido também numa eventual ação trabalhista, porque há princípios processuais na ordem jurídica do país. O juiz não age de ofício no nosso sistema jurídico. E, finalmente, terceirização e relação de emprego. Retomando rapidamente, o trabalhador terceirizado, de maneira geral, é empregado da empresa terceirizante. Mas, se for declarada a ilicitude da terceirização, o vínculo tende a ser reconhecido com a própria entidade tomadora de serviços. Vírgula, se houver pedido, é claro, porque há princípios e regras constitucionais na ordem jurídica do país. A questão da responsabilidade, muito importante. Regra geral, há uma responsabilidade subsidiária do tomador de serviço pelas obrigações legais e contratuais trabalhistas da empresa terceirizante. Todas as obrigações, salário, 13º salário, férias,
FGTS, adicional de insalubridade, se for o caso, horas extras, se for o caso, adicional de transferência, se for o caso, etc, etc. Amplitude da responsabilidade. Todas as verbas, inclusive as multas, se houver, Isso significa que não há gradações na responsabilidade, como a chamada responsabilidade de terceiro grau. Hoje não é mais tão comum, mas é bom lembrar. Nos anos 90 era muito comum se alegar que a responsabilidade do tomador de serviço era de terceiro grau. Primeiro você tinha que esgotar todas as fontes na empresa tomadora e nos seus sócios. Isso não existe, não é tese da jurisprudência e hoje praticamente já não se fala mais nisso. Havendo inadimplemento, incide a responsabilidade subsidiária da empresa ou entidade tomadora de serviço. Mas atenção para aspectos processuais. Para que seja declarada a responsabilidade, é preciso que a entidade tomadora esteja na lide, tenha sido indicada e citada, de maneira a poder, inclusive, defender, se for o caso, e compor o título executivo judicial. Por que nós enfatizamos isso? A súmula enfatiza, porque houve uma época também nos anos 90, e até eventualmente ainda se vê isso, em que se quer imputar a responsabilidade ao tomador de serviços, mas lá atrás se propôs a ação só contra a empresa terceirizante. Evidentemente que não se pode obter esse resultado, porque foi ferido o princípio constitucional do devido processo legal contra a empresa tomadora de serviço e foi ferido o princípio constitucional também da ampla defesa e do contraditório com relação à entidade tomadora de serviço. Ela tem que estar na lide para se defender, até eventualmente ela pode dizer, olha, eu nunca fiz terceirização com essa empresa, esse fulano nunca entrou na minha empresa, etc, etc, etc. Muito bem. Para terminar, as especificidades da administração pública. Não falamos da administração pública ainda, porque eu creio que essa é a melhor maneira de expor a matéria. Há várias especificidades com relação à administração pública, conforme hoje já bastante sedimentado. Em primeiro lugar, a Constituição não permite o reconhecimento singelo, puro e simples, do vínculo empregatício, mesmo que haja terceirização ilícita. A regra e o princípio constitucional da imperatividade do concurso público. Não há o que se fazer. Não há como reconhecer o vínculo empregatício. Hoje todos são unânimes com relação a isso. Mas, para evitar um prejuízo maior, a jurisprudência, por analogia com a lei de trabalho temporário e também aplicando o princípio antidiscriminatório do artigo 7º, 32 da própria Constituição, a jurisprudência manda aplicar o salário equitativo para o trabalhador terceirizado com relação ao trabalhador da empresa estatal tomadora de serviço que realize a mesma função ou atividade. É uma maneira de se diminuir o prejuízo na ilicitude. A responsabilidade, por fim, das entidades estatais foi atenuada pelo Supremo Tribunal Federal com base numa interpretação da lei de licitações. Vamos às conclusões finalmente. E a súmula 331 já está com a redação que incorpora essa orientação do Supremo, é claro. Primeiro, a responsabilidade da entidade estatal não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, ao contrário da área privada. Ela também, a interpretação do Supremo também torna inviável se invocar a tese da responsabilidade objetiva da entidade estatal. O Supremo, interpretando a lei de licitações, chegou a essas conclusões hoje já incorporadas na súmula 331. Também, nessa decisão do Supremo, se chegou à conclusão que é inviável se invocar a tese da responsabilidade subjetiva por culpa em eligendo. Culpa em eligendo
é culpa na escolha, na eleição da empresa terceirizante. Ou seja, a entidade estatal escolheu uma empresa frágil, que não vai conseguir pagar os direitos trabalhistas. Isso não pode ser alegado se houve o regular procedimento de licitação. É a tese do Supremo e a Corte Constitucional do país, todos nós temos que seguir. Desde que se trate de procedimento licitatório, não se pode falar em culpa e eligendo. Finalmente, isso significa que a entidade estatal é totalmente responsável? Obviamente que não, e o Supremo não falaria isso. Nós não voltaríamos ao século XIX para reerguer a tese do Estado irresponsável. Não no século XXI, evidentemente. Então, a decisão do Supremo, segundo a interpretação que o TST faz, é que o Supremo autoriza, sim, a responsabilidade nos casos de culpa em vigilando. Isto é, a entidade estatal fez a licitação, fez o contrato, mas na execução do contrato de terceirização não fiscalizou a contento a empresa prestadora de serviços que cometeu irregularidades e, por essa razão, a entidade estatal se torna responsável pela culpa em vigilando. Dessa maneira, terminamos por aqui com relação a esse tema. Conforme veio, é um tema bastante amplo, interessante, instigante, complexo e que merece a nossa maior atenção e reflexão. Muito obrigado. Os alunos que esse tema, nós que atuamos nessa área, esse tema é um tema de bastante importância, principalmente aqui no Brasil, que a gente vê a terceirização em todos os órgãos que vocês frequentam aqui praticamente. E isso é um tema corriqueiro em certames também públicos que vocês devem se atentar, certo? Eu vou abrir agora para perguntas. Gostaria que aqueles que tiverem interesse de fazer alguma indagação ao ministro, só vou levantar a mão que eu dirijo para fazer para ele. Ministro, a gente observa aqui na administração pública a questão do serviço terceirizado para a empresa. Existem muitas situações que a gente observa no DF que o serviço ele é feito e eu já presenciei muitas greves, né, desses empregados pela insatisfação. Conversando com eles sempre falam que o pagamento está atrasado, que não tem dinheiro, que não tem passagem, e a aparência que dá é que a administração ela simplesmente não toma medidas, porque começa a fazer sucessivamente, depois eles são mandados embora, eles não têm os seus pagamentos regularizados, e aí parece que camufla essa situação. Até que ponto o Estado ou a administração ela tem essa responsabilidade, o que ela pode fazer com relação a essa situação do contrato, porque a aparência que dá é que não há também um apoio da administração com relação a esse tipo de pessoal. Sem dúvida, esse tema da administração pública é um dos mais graves. Se nós temos no Brasil, por força da Constituição, efetivamente um Estado democrático de direito, baseado num dos pilares, tendo como um dos pilares a pessoa humana, e se todos aqueles princípios constitucionais existem, obviamente que essa matéria teria que receber um tratamento normativo diferente. O que acontece do ponto de vista real? De uma maneira muito comum. E quando eu digo muito comum, eu vejo isso há 25 anos, diariamente, em processos judiciais. E olha que só aqui em Brasília, nos meus 6 anos, eu já julguei 56 mil processos judiciais como relator, sem contar os outros que a gente vota como segundo ou terceiro votante. O que acontece? A legislação prevê a licitação pelo menor preço. Então, ao se fazer a licitação pelo menor preço, é muito comum a empresa vencedora
dar um preço mais baixo, pelo qual ela terá dificuldade de cumprir com rigidez todas as parcelas legais e contratuais, trabalhistas, previdenciárias e de toda a ordem. Ela coloca um preço tão no limite para ganhar a licitação que, naturalmente, é difícil que ela não tenha problemas logo a seguir. Então, primeiro ponto, é muito comum que essa empresa, lá pelo 10º mês, 11º, em geral são 2 anos o contrato licitatório, em geral, não obrigatoriamente, mas é mais prático que sejam 2 anos, não só 1 ano, senão dá muito trabalho, você tem que renovar todo ano. É muito comum, mas é muito comum que a empresa, lá pelo 10º mês, 12º mês, 13º mês do contrato, comece a ter problemas no cumprimento do contrato. E ao ter problemas no cumprimento do contrato, nós vamos ter, num certo momento, na hora que o problema se tornar candente e ela parar de pagar os salários, o que é muito comum, ou atrasar de uma maneira grave, demais, a ponto de afetar a própria saúde econômica das pessoas que trabalham, porque todo mundo tem compromisso, o salário tem caráter alimentar. A administração rompe o contrato com aquela empresa, aí os trabalhadores já teriam tido um prejuízo praticamente insanável, porque se a empresa teve problema para cumprir um contrato em que ela foi vencedora, é provável que ela já esteja com problemas gerais no mercado econômico, portanto, dificilmente conseguirá fazer um pagamento integral das verbas em que ela é inadimplente. Chama-se o segundo concorrente. O segundo concorrente deu um preço ligeiramente mais alto. Só que os mesmos problemas tenderão a ocorrer com o segundo concorrente, porque os preços foram pressionados desde o começo. Então, por essa razão, é que é muito comum, mas quando eu digo muito comum, eu estou dizendo anualmente. Isso é absolutamente fato incontroverso, conhecido pelas pessoas que atuam na área e pelas autoridades. É muito comum que haja uma sucessão de empresas com os mesmos trabalhadores, porque como o trabalhador está prestando um bom serviço, o tomador de serviços fala, olha, mas contrate esses fulanos aqui, que eles são bons, eles estão atendendo a nossa necessidade. Então, eles passam a ser empregados novos daquela empresa, da segunda empresa. E depois da terceira, e depois da quarta, e depois da quinta. É um círculo vicioso que não termina nunca por falta de vontade política, naturalmente, do legislador. Ou também dos intérpretes, que deveriam interpretar com mais rigor a legislação, porque se interpretassem com mais rigor, o problema se tornaria um problema que teria que ser resolvido pelo legislador. O legislador tinha que regular a terceirização, determinar, nesses casos de licitação na área pública, o depósito prévio das parcelas trabalhistas do mês. Então, há uma garantia. Mas isso vai tornar inviável. Não, isso vai fazer com que a empresa seja necessariamente mais saudável. Se não for para ela um bom negócio, ela não participa da terceirização. É assim que funciona o sistema capitalista. Não, esse valor está muito baixo, assim eu não vou ter lucro. Bom, então você tem que participar de outro evento licitatório, não desse. O defeito está exatamente nesse sistema em que a administração é sempre surpreendida pela quebra ou pela inadimplência da empresa lá pelo 10º mês, 11º, 13º mês, sabendo-se que basta que se consulte um profissional da área trabalhista que por aquele preço não se vai pagar os direitos trabalhistas e previdenciários. Porque ao longo da existência de uma empresa, há um risco do empreendimento que é natural no sistema capitalista. Qual que é o risco do empreendimento?
nós vamos ter algum trabalhador que vai ter algum acidente. Ao ter um acidente, aquilo é oneroso para a empresa. Então, há algumas surpresas negativas ao longo do tempo. E se você faz um contrato muito dentro do limite, você começa a ter prejuízo logo a seguir. Porque algumas eventualidades vão acontecer, alguns insucessos vão acontecer. Isso é normal do empreendimento. Isso tem que estar mais ou menos computado no cálculo dessas contratações. Mas, infelizmente, não é o que acontece. E eu creio que diminuir a responsabilidade do Estado só vai piorar a situação, além de ser de uma desumanidade sem par. Como pessoas pobres, simples, que vocês conhecemos pela vida pessoal, e as pessoas que participam da terceirização em geral são a parcela mais simples da nossa sociedade, né? Vão ficar totalmente desprotegidas contra o Estado, numa sociedade em que se fala que é um Estado democrático de direito, que tem como pilar a pessoa humana e sua dignidade. Então, realmente, me parece que há um defeito. Tem solução? Tem solução. É claro que tudo tem solução. A solução é um pouquinho mais cara. Ela supõe a valorização do trabalho e não a desvalorização. Essa determinação legal que não se faz, lamentavelmente, do pagamento antecipado das parcelas, já seria uma fórmula que resolveria boa parte dos problemas. Outra forma que resolveria boa parte dos problemas, se digamos que isso fosse inadministrável para todas as situações, é preciso que a ordem jurídica crie um fundo também, uma espécie de fundo de segurança da terceirização, para que você resolva as falhas que o sistema apresentar. É preciso que se esclareçam, que se normatizem alguns problemas desse tipo, por exemplo, o indivíduo não ter férias nunca. E como é que nós podemos achar isso normal? A pessoa trabalhar no mesmo lugar 20 anos sem férias. Eu conheço seres humanos que são assim. Além de julgar, conheço casos de pessoas humanas, porque hoje a terceirização na área pública é muito comum. Nós conhecemos sempre aquele porteiro que trabalha lá há 20 anos. E, coitado, sempre com uma empresa diferente. Então, são situações que, de fato, traduzem um defeito grave da ordem jurídica. Uma parte desse defeito pode ser corrigido por interpretação, mas a interpretação é limitada, ela não pode ser tão criativa assim. Outra parte, o ideal seria um bom diploma legal. Infelizmente, não temos tido propostas de diplomas legais preocupados em restringir a terceirização. Nós temos visto muitos diplomas que têm preocupação de ampliar a terceirização, é uma coisa inconcebível num Estado democrático de direito, com esses princípios constitucionais tão enfatizados. E também a própria administração pública, ela podia se autorregular. Ela estabelece na licitação, ela põe como cláusula, só poderão participar as empresas que tiverem aptidão de fazer o depósito antecipado de todas as verbas trabalhistas. Então vai ter menos oferta? Vai ter menos concorrentes, mas vai ter também uma situação de maior segurança, de maior tranquilidade para a própria administração pública. Então é um defeito que tem que ser realmente corrigido. Agradeço. Eu vou adiantar da hora, eu vou, aqueles que têm interesse em fazer mais perguntas, podem me procurar na coordenação, eu anoto as perguntas e depois repasso para o senhor ministro, se o senhor nos permite. Convido a todos para o próximo mês a outra palestra do ministro, vai ser sobre jurisprudência do TST e alteração de súmula, não é isso? Muito interessante e bastante atual aí para aqueles que gostam de estudar mais, tá certo? Muito obrigado à presença de todos, uma boa noite, novamente agradecendo a presença do ministro.